21 de agosto de 2016, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um professor de 52 anos é injustamente e brutalmente assassinado numa abordagem policial. Qual era a cor da sua pele? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a obra O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Mas antes, não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Pedro, um estudante de 22 anos, após a morte brutal de seu pai, resolve revisitar o seu passado, na tentativa de curar a ferida da injustiça, encontrar os porquês e conhecer a si mesmo. Na epígrafe do livro, a fala de Bernardo, da obra Hamlet, "Quem está aí?", faz referência ao pai morto. A obra é narrada em segunda pessoa, ou seja, Pedro conta a história conversando com o seu pai. Desse modo, na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida. E ela continuou áspera. Há nos objetos memórias de você. Mas parece que tudo o que restou deles me agride ou me conforta, porque são obras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. Por vezes, este você pode ser você também. Nós, leitores, que vamos nos identificar com personagens tão profundos, complexos e humanos. O espaço principal é a cidade de Porto Alegre, onde o pai de Pedro, Henrique, veio do Rio de Janeiro em meados dos anos 80, quando ele tinha 13 anos, e foi morar na casa da sua avó, num bairro humilde chamado Bom Jesus. Durante a infância e a juventude, Henrique passa por diversos episódios traumáticos de racismo e violência, como, por exemplo, quando estava jogando futebol no bairro Três Figueiras. Ele e seus amigos são abordados por uma viatura policial. "E por que vocês vieram jogar futebol aqui? Por que não ficam na vila de vocês? Vocês são cheiradores de cola? A gente tá de olho em vocês, hein? Aqui nesse bairro é lugar de gente direita. Se a gente souber que vocês fizeram alguma coisa errada por aqui, a gente vai atrás de vocês, entenderam?" Ou quando esperava por um amigo no bairro Bonfim e ficou sentado na calçada na frente de um condomínio de classe média. Foi abordado por um policial que lhe disse: "Aqui não é lugar para pedinte, circulando, circulando." Ou ainda, quando recebeu o seu primeiro salário, pois trabalhava num escritório de advocacia no bairro Moinhos de Vento, resolveu comprar um sapato e uma jaqueta reversível Teva. Quem tem mais de 30 anos vai lembrar dessa. Então ele resolveu dar um passeio no Parcão, no Parque Moinhos de Vento. Quando começou a chover fraco, ele apertou o passo para não se molhar. E aquela tentativa de correr da chuva acabou se tornando em mais uma abordagem violenta e injusta. Os policiais estavam procurando bandidos que tinham assaltado um banco na rua 24 de outubro e a única informação que tinham sobre ele é que ele usava uma jaqueta preta. Henrique teve armas apontadas para si, teve que jogar sua mochila numa poça d'água. Após resolver o mal-entendido, Henrique olhou para os lados e percebeu que havia outros homens que também estavam usando uma jaqueta preta, mas a cor da pele deles era diferente. Fora toda a experiência que ele teve também como um namorado negro de uma menina branca e toda a sua família racista, conforme o namoro foi evoluindo, ele participava dos almoços de família e tinha que lidar com piadinhas racistas e todos os estereótipos que são atribuídos aos negros, como "por que você não corre? Os negros correm muito bem." Também começou a ser chamado de negão, negão da família. No começo ele não se importava muito com aquelas piadinhas, mas aos poucos começou a se incomodar e uma vez um tio dessa sua namorada percebeu e falou pra ele: "Mas qual o problema? Por que você não conta uma piada de brancos então? A melhor maneira de se defender é atacando, vamos lá, conte aí uma piada de brancos." Enfim, inúmeros episódios de violência e racismo
que Henrique, o pai de Pedro, havia passado. O tempo da narrativa é não linear. São alternados episódios da infância e da juventude dos seus pais, inclusive da sua mãe, Marta, e também o presente, que é o momento em que Pedro é um estudante de arquitetura e o seu pai é um professor de 52 anos. Sobre a sua mãe, o narrador conta que era uma mulher negra também. Ficou órfã aos 10 anos, foi adotada por uma professora de sociologia e também precisou vencer o racismo no sul do país. Teve um relacionamento abusivo com um homem branco e quando nós pensamos que ela vai ter um bom relacionamento com o pai de Pedro, Henrique, também não acontece. Eles acabam tendo muitas brigas e se separam antes de Pedro completar 1 ano. O tempo presente, portanto, nos mostra um professor que teve relacionamentos fracassados e também não tem muito sucesso na sua profissão. Ele precisa lidar com vários conflitos com alunos e pais e também superar as dificuldades e a precariedade da escola pública. A parte final do livro é a parte de maior tensão. Apesar de sabermos o fatídico e trágico final do professor Henrique, somos levados pelo narrador a conhecer também a cabeça do policial que foi responsável pela sua morte. Um policial que sofria com crises de ansiedade, pesadelos e ameaças, denunciando assim o despreparo da polícia no geral. Henrique, professor, está voltando para casa depois de uma aula na EJA que tinha sido satisfatória. Ele estava feliz porque tinha convencido seus alunos a lerem Crime e Castigo de Dostoiévski. Ele vinha muito distraído, empolgado, contente, pensando em outras grandes obras da literatura que ele iria poder mostrar para aquela turma de alunos que a princípio estava muito desinteressada. E nem percebe o barulho da sirene e quando a viatura policial para a seu lado. Sua cabeça ainda estava na sala de aula, ainda estava em Dostoiévski. Ele não escutou, ele não quis escutar. Era mais uma entre tantas abordagens. Então, ele abriu a pasta, ignorando os gritos do policial. Larga a pasta. O primeiro tiro pegou o seu ombro. O segundo tiro foi no peito, dilacerante. O terceiro foi dado por ele, o policial que vinha tendo pesadelos com bandidos negros invadindo a sua casa. Um tiro certeiro na cabeça. Os outros vieram simultaneamente. Num país em que 76% das pessoas mortas em intervenções policiais são negras, a leitura de O Avesso da Pele é urgente e necessária. Esse é um romance que extrapola questões sobre o racismo estrutural e a dificuldade de ser negro no sul do Brasil. Portanto, não deixem de ler a obra completa e comentem aqui o que vocês acharam. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modo de viver estejam sob este domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo e se encaixar nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos, veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. No vídeo de hoje eu falei sobre a obra O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Se vocês gostaram, continuem acompanhando o canal A Hora da Literatura. E até o próximo vídeo.